Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de licitação para arquitetos e engenheiros. Nós estamos na atualização por conta da nova lei de licitações 14133/21. Então, hoje nós vamos para a aula de número 13 e é a nossa última aula da atualização. E esse curso tem o intuito, mais uma vez eu venho falar para vocês, de mostrar para vocês, arquitetos e engenheiros, que não falta emprego e não falta trabalho para esses dois segmentos profissionais. O que falta é estratégia e saber quais são os segmentos com maior demanda. Você já foi aí na prefeitura da sua cidade para saber se eles estão precisando de arquitetos ou engenheiros? Pode contar, eles sempre estão precisando. E existe uma modalidade chamada contrato por tempo determinado. Eu mesma já trabalhei mais de uma vez na administração pública nesse formato. É um contrato que tem tempo determinado para terminar e pode ser renovado uma vez. Essa é uma forma do arquiteto e engenheiro entrarem nos órgãos públicos sem concurso público, e isso está sendo necessário o tempo todo, e a demanda é cada vez maior em prefeituras, em órgãos estaduais e federais. A Lei 8666/93 já trazia bem claro nela a necessidade do arquiteto e engenheiro nas obras públicas, e a Lei 14133, que vai substituir a 8666 daqui a 2 anos, por enquanto as duas vão ficar vigorando, ela trouxe mais ainda essa demonstração da necessidade do arquiteto e engenheiro na administração pública e vem confirmar aquilo que eu venho sempre falando repetidamente. Sem arquitetos e engenheiros, simplesmente não existem cidades. Bom, então hoje vamos ver mais uma vez o artigo 6º. Nós vimos o artigo 6º na Lei 8666. Hoje nós vamos ver o nosso artigo 6º na nova Lei 14133. O quanto esse artigo, que já era bem grande na antiga Lei 8666, ficou maior ainda. E o quanto nós, arquitetos e engenheiros, começamos a aparecer mais ainda do que já aparecíamos na lei anterior. Vem comigo e vamos dar uma olhadinha no artigo 6º da Lei 14133. Então, vamos lá, nossa aula de número 13, no nosso curso de licitação, e nós estamos na atualização da nova Lei da Licitação 14133/2021, que veio substituir a Lei 8666/93. Mais uma vez aí, eu vou recomendar a vocês a fonte do professor Herbert Almeida, do Estratégia Concursos, como uma excelente fonte de estudos relacionadas a leis em geral. E essa lei da licitação aí eu estudei para poder dar essas aulas aqui da atualização pelo material dele que eu baixei na internet. É um material gratuito, ele é um excelente profissional, uma referência aí no mercado. Então eu indico para vocês essa fonte do professor Herbert Almeida, ok? Então, vamos lá ao nosso artigo 6º da nossa Lei 14133, somente para lembrar, em todos os slides eu falei isso, os artigos da Lei 8666/93 comparados com os da nova Lei 14133/21. Essa nossa atualização foi referente a essa comparação. E a Lei 8666/93, embora substituída pela Lei 14133/21, ainda ficará em vigor por 2 anos. Isso é, a nova Lei de Licitações só irá revogar a Lei 8666/93 após 2 anos a contar da sua vigência. Então, vamos ver o nosso artigo 6º, mas agora da nossa Lei 14133/21, porque a nossa aula anterior, aula de número 12, nós vimos este mesmo artigo, mas da Lei 8666. Já era um artigo bem extenso e agora, acreditem, ele ficou maior ainda e com maior presença ainda do arquiteto engenheiro, mais do que já tinha na Lei 8666. Então, vamos lá.
O artigo 6º começa aí explicando o beabá da administração pública, o que é órgão no inciso 1º, o que é administração pública, o que é administração, órgão, entidade, enfim, ele começa explicando, dando uma aulinha de administração pública para aqueles que ainda não entenderam, e quem está assistindo esse meu curso de licitação desde lá a aula número 1, tem todo esse material lá na apostila, e tem o link aqui embaixo para comprar a apostila de licitação. Vocês têm tudo isso aí, assim como nas videoaulas do curso aqui de licitação, tudo bem explicadinho sobre o que é administração pública, conhecimento, prestem atenção, fundamental para nós arquitetos e engenheiros, que vamos ter cada vez mais demanda nos órgãos públicos. E para trabalhar em órgãos públicos, precisamos saber o que é administração pública, precisamos conhecer essa legislação e precisamos entender qual o nosso papel importantíssimo lá dentro. Então, aqui continua a aulinha da Lei 14.133, o que é agente público, o que é autoridade, nesse monte de incisos aqui, e vamos andando aqui porque eu vou parar onde nos interessa. Chegamos aqui no inciso 12, explicando, vejam só, o que é o quê? Obra. Uma coisa bem conhecida nossa, né? Toda atividade estabelecida por força de lei como privativa, prestem atenção, olha o que a Lei 14.133 veio trazer à tona, veio explicar para as pessoas, caso elas não tenham entendido ainda. Vou repetir, o inciso 12, obra. Toda atividade estabelecida por força de lei como privativa das profissões de arquiteto e engenheiro, que implica intervenção no meio ambiente por meio de um conjunto harmônico de ações que, agregadas, formam um todo que inova o espaço físico da natureza ou acarreta alteração substancial das características originais de bem imóvel. Vejam só, né? Obra. A Lei 14.133 se preocupou em explicar o que é obra. Não é interessante isso? Aí, continuando aqui no nosso artigo 6º, da nossa Lei 14.133/21, ele continua aqui dissertando sobre bens e serviços especiais nos seus incisos, e nós vamos continuar aqui até chegar naquela parte que nos interessa. Então, chegamos aqui onde fala sobre serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, aqueles realizados em trabalhos relativos a estudos técnicos, planejamentos, projetos básicos e projetos executivos, B, pareceres, perícias e avaliações em geral, C, assessorias e consultorias técnicas e auditorias financeiras e tributárias, D, fiscalização, supervisão e gerenciamento de obras e serviços, E, patrocínio ou defesa de causas judiciais e administrativas, F, treinamento e aperfeiçoamento de pessoal, G, restauração de obras de arte e de bens de valor histórico. Então, mais uma vez, nós estamos aqui inseridos nesses serviços técnicos especializados, nesses estudos técnicos, nos pareceres e nas perícias, nas assessorias e consultorias e na fiscalização, supervisão e gerenciamento de obras e serviços. Mais uma vez, nós aí, arquitetos e engenheiros. Vamos lá continuar. E aqui, no nosso inciso 21, serviço de engenharia. O que é o serviço de engenharia? Olha só a Lei 14.133/21 se preocupando em deixar bem explicadinho o que é o serviço de engenharia. É toda atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada utilidade intelectual ou material de interesse para a administração e que, não enquadradas no conceito de obra a que se refere o inciso 12 do caput deste artigo, são estabelecidas por força de lei como privativas, olhem, prestem bem atenção, das profissões de arquiteto e
engenheiro ou de técnicos especializados que compreendem. Olha só, pessoal. A. Serviço comum de engenharia. Todo serviço de engenharia que tem por objeto ações objetivamente padronizáveis em termos de desempenho e qualidade. O que ele quis dizer com isso? Que tem um padrão que precisa rigorosamente ser seguido, pessoal, em obras, em qualquer serviço de engenharia, em termos de desempenho e qualidade, porque nós temos o quê? As normas técnicas que regulam todo o nosso trabalho, de manutenção, de adequação e de adaptação de bens móveis e imóveis, com preservação das características originais dos bens. B. Serviço especial de engenharia, aquele que por sua alta heterogeneidade ou palavrinha difícil ou complexidade não pode se enquadrar na definição constante da linha A deste inciso. Aí ele vem aqui explicando no inciso aqui 22, obras, serviços, fornecimentos de grande vulto, o valor que compreende isso, 200 milhões de reais. E aqui ele continua, percebam como a Lei 14.133/21 teve a preocupação de trazer mastigado e bem destacado o que é obra pública e qual o papel do arquiteto e engenheiro dentro desse cenário e tudo aquilo que diz respeito ao padrão, às normas técnicas de como se faz uma obra. E por que será isso, né, pessoal? Não seria porque nesses últimos 30 anos as obras públicas viraram o principal cenário da corrupção e tudo foi feito de forma contrária ao que diz as normas técnicas e todos os padrões de bom senso, e tudo isso foi feito direcionado para desvio de verbas? Não seria por isso que essa Lei 14.133 veio reforçar aquilo que a Lei 8.666 já dizia? Será? Não seria este o motivo? Então vamos ver aqui anteprojeto. O que é o anteprojeto? Olha só, peça técnica com todos os subsídios necessários à elaboração do projeto básico, que deve conter no mínimo os seguintes elementos: A. Demonstração e justificativa do programa de necessidades, avaliação de demanda do público-alvo, motivação técnico-econômico-social do empreendimento, visão global dos investimentos e definições relacionadas ao nível de serviço desejado. B. Condições de solidez, de segurança e de durabilidade. C. Prazo de entrega. D. Estética do projeto arquitetônico, traçado geométrico e ou projeto da área de influência quando cabível. Muita coisa, pessoal. Olha só a letra E. Parâmetros de adequação ao interesse público, de economia na utilização de facilidade, na execução de impacto ambiental e de acessibilidade. F. Proposta de concepção da obra ou do serviço de engenharia. G. Projetos anteriores ou estudos preliminares que embasaram a concepção proposta. H. Levantamento topográfico e cadastral. E pareceres de sondagem, que é uma coisa que foi esquecida completamente nas obras, tanto particulares quanto da administração pública. J. Memorial descritivo dos elementos da edificação, dos componentes construtivos e dos materiais de construção, de forma a estabelecer padrões mínimos para a contratação. Essa questão aí da sondagem, pessoal, isso é muito grave, isso foi deixado de lado. Ninguém mais faz sondagem, estudo do solo para obras particulares, muito menos da administração pública. E a sondagem é ela que vai definir que tipo de fundação nós precisamos ter naquele local. Isso é muito grave, esse item ter sido simplesmente colocado de lado. Aí vem, pessoal, aqui ó, o inciso 25, que é o projeto básico, explicando isso. Já tinha na Lei 8.666,
E aqui novamente na Lei 14.133, ele vem explicando que é projeto básico, conjunto de elementos necessários e suficientes com nível de precisão adequado para definir e dimensionar a obra ou o serviço, ou o complexo de obras ou de serviços, objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos: levantamentos topográficos e cadastrais, sondagens e ensaios geotécnicos, ensaios e análises laboratoriais, estudos socioambientais e demais dados e levantamentos necessários para a execução da solução escolhida. Aqui ele continua dissertando tudo como tem que ser feito. Eu nem vou ler, esses slides estarão disponíveis lá na nossa plataforma do curso de licitação. Quem comprou a apostila de licitação já está lá dentro do nosso curso, na nossa plataforma dos cursos aqui que eu dou, que eu ministro, e lá tem disponível não só esses slides, bem como a lei comentada e analisada, tanto a 8666 quanto a 14.133, pelo professor Herbert Almeida, para vocês estudarem lá. Eu recomendo. Quem disse que arquitetos e engenheiros não precisam entender de leis? Quem foi que disse, hein? Quem disse estava redondamente enganado. E aqui vem, no nosso inciso 26, o projeto executivo, conjunto de elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, com o detalhamento das soluções previstas no projeto básico, a identificação de serviços de materiais e de equipamentos a serem incorporados à obra, bem como suas especificações técnicas de acordo com as normas técnicas pertinentes. Pois é, normas técnicas, né? Coisa que foi, assim, simplesmente ignorada pela administração pública nesses últimos anos. Então, pessoal, mais uma vez, eu deixo aqui meu recado de coração aberto para vocês, arquitetos e engenheiros. A nossa importância no desenvolvimento de um país é fundamental. A nossa profissão é uma das mais antigas do mundo. Ela existe desde lá da era primitiva, nos primatas lá que já começaram a ver a necessidade de ter suas cavernas para morarem. Do jeito deles, eles faziam até as decorações lá com aqueles desenhos pré-históricos lá que nós conhecemos aí na história. Então, a nossa profissão, quem foi que disse que está desvalorizada? Quem foi que disse que não tem trabalho, que não tem obra? Pessoal, não falta trabalho, não falta obra. O que falta é os próprios profissionais entenderem a sua importância, se darem o valor e conseguirem perceber aonde eles são absolutamente necessários e aonde a demanda está maior. E é o que eu faço aqui no meu canal, mostrar para vocês esses segmentos onde estão crescendo cada vez mais a necessidade do arquiteto e do engenheiro. Com o curso de perícia, o Poder Judiciário precisa cada vez mais desses dois profissionais, o Poder Legislativo, o Poder Executivo, na qualidade dos seus órgãos municipais, estaduais e federais, precisam cada vez mais, e os meus cursos estão aqui no meu canal disponíveis para vocês entenderem isso de uma vez por todas e saberem o lugar certo onde vocês vão encontrar trabalho para se desenvolverem, ok, pessoal? E dando subsídios, conhecimentos técnicos para vocês suficientes para que vocês possam encarar essas demandas com estratégia e com conhecimento técnico. É isso aí. E eu inventei hoje aqui uma hashtag TT. O que seria essa hashtag? Essa hashtag é trabalho, estudo com técnica e estratégia. É isso aí. Então, até o próximo encontro. Bye, bye.